Hoje eu quero começar esse podcast com uma pergunta muito desconfortável. Você teria coragem de contar toda a sua vida para alguém? Mas não é de contar assim por cima não, tá? É contar de verdade. Suas dúvidas, suas quedas, suas escolhas, seus pensamentos mais profundos. Complicado, né? Talvez seja por isso que muita gente foge de algo que é essencial na vida cristã, a direção espiritual. Mas hoje eu quero te provar uma coisa. Direção espiritual não é controle, é liberdade. Vamos conhecer mais sobre isso? Então vem com a gente, você está no podcast Vamos Juntos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco. Estou aqui trazendo mais uma reflexão interessante para você nessa nossa série sobre a direção espiritual. Eu não sei se desde a semana passada até agora você já fez aí uma boa reflexão a respeito desse tema, mas hoje eu quero te ajudar um pouco mais a entender a perspectiva da direção espiritual não como um controle da sua vida, mas como um ato mesmo de liberdade. Afinal, a verdade nos liberta, né? A palavra de Deus já falou sobre isso, inclusive. É por isso que quando a gente abre a vida com alguém, a gente não fica aprisionado, a gente se liberta. E quero acolher então você que está chegando aqui para essa nossa caminhada, para essa nossa conversa de hoje, que está vindo pelo rádio. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, vocês que estão vindo pelas rádios, mas também quem está chegando aí pela internet, pelos nossos queridos streamings. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que está vindo pelo YouTube também. É um carinho receber você por aqui para a gente continuar caminhando juntos. E aí eu te peço, né, que se você está lá no YouTube, por favor, curta o nosso conteúdo, comente aí alguma frase interessante. Se não souber o que comentar, comente assim, direção espiritual, tá? Que a gente já vai entender que você está aqui conosco, contribuindo. Por que comentar, seu padre? Porque quando a gente reage a alguma coisa que é postada na internet, né, o pessoal chama de conteúdo, mas enfim, quando a gente reage a algo que foi publicado na internet, seja curtindo, seja comentando ou compartilhando, a gente está dizendo para aquela plataforma, para a internet, que isso é interessante para nós e que talvez para outras pessoas que também sigam perfis como os meus, né, de igreja, que tem os interesses parecidos lá na internet. Então isso quer dizer que o nosso podcast pode chegar a mais outras pessoas que talvez precisem muito ouvir o que a gente tem aqui para falar. Ia ser ótimo, né não? Então, se você está no YouTube, faça isso, por favor. Quem também conhece nosso Instagram, se você não conhece, conheça. Procure a gente lá, podcast Vamos Juntos no Instagram. E veja que tanto no YouTube quanto no Instagram, nos domingos, a gente está publicando um vídeo muito especial. Então, peço que você confira lá também para você ir conosco também aos domingos, não só uma vez a semana, mas duas. Olha que coisa massa. Bom, gente, estávamos falando de quê então, hein? Falando que a direção espiritual é um ato de liberdade, né? Vamos entender melhor sobre isso? Vamos embora. Vamos ser bem sinceros aqui, sem máscara, tá? Sem filtro. Por que tanta gente evita acompanhamento espiritual? Ou por que esse assunto é tão pouco comentado na vida paroquial comum? É porque talvez muita gente pense que um diretor espiritual vai mandar na vida da gente. Ou que vai tirar a liberdade da gente. Ou então vai julgar. Ou vai fazer com que você mude tudo. Bom, não é bem por aí. Esses medos também não são bobos, são genuínos. Afinal, a gente tem lutado, né, desde criança, passando pela adolescência, até chegar na juventude e vida adulta, a gente tem lutado pela nossa autonomia, né? Então a gente não pode deixar ninguém controlar a gente, né?
Esses medos mostram uma coisa muito importante também. A gente tem muito medo de se expor. E isso vale a pena refletir. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que crescer sem se abrir é possível? É só você olhar para as plantas. Todas elas se abrem de alguma forma. As flores são um exemplo disso, né? As folhas. Tudo que vai crescendo precisa se abrir de alguma forma. Porque senão cresce errado, ou então se implode mesmo, né? Não tem um crescimento saudável. E aí, pessoal, quando a gente vive uma experiência de direção espiritual, a gente vai lidar com a verdade. E não existe crescimento sem a verdade. Existe, na verdade, um grande mal-entendido. Muita gente acha que direção espiritual é alguém mandando na vida da gente. Mas isso tá mega errado, tá? Não é nem pertinho por aí. Porque numa verdadeira direção espiritual, num verdadeiro acompanhamento espiritual, a pessoa que está dirigindo ou acompanhando espiritualmente, ela não vai decidir por você. Ela não vai te controlar e nem vai invadir sua liberdade. Se alguém faz isso, não está acompanhando você, está tentando te dominar. E isso não está certo, isso não é cristão, sai de perto disso, tá? Deus não controla a gente. Ele nos chama e nos ama. E aí quem acompanha de verdade faz a mesma coisa. Lá em Apocalipse a gente lê: eis que estou à porta e bato. Deus propõe, ele nunca invade. Não é não? Importante a gente fazer essa reflexão. Porque senão a gente vai ficar achando que a direção espiritual é um controle de mentes, ou que vai fazer com que você se torne uma pessoa sem autonomia, sabe? Sem um poder próprio de decisão. Mas não é por aí não. Numa perspectiva salesiana, de um jeitinho nosso, se tem alguém que entendeu profundamente sobre acompanhar na liberdade, foi Dom Bosco. Embora muitos jovens ficassem sempre ao redor dele, ele não era um controlador de jovens. Muito pelo contrário. Ele criava confiança, amizade, ele tinha uma relação verdadeira com os jovens que estavam lá no oratório, com quem ele convivia, com os jovens que acompanhavam ele. No estilo de Dom Bosco, o acompanhamento acontecia assim: lá no pátio, lá na convivência, na escuta, na proximidade, que é uma palavra linda, né, que ela é muito salesiana e também está muito ligada ao nosso querido Papa Francisco, né, que nos deixou mais ou menos há um ano, né? Vivemos aí essa semana a despedida, faz um ano da despedida do Papa Francisco. E aí a proximidade é um dado muito importante na questão do acompanhamento em Dom Bosco. Como o próprio Jesus disse para a gente no Evangelho de João: já não vos chamo servos, mas amigos. E aí então o acompanhamento vai nascer de uma verdadeira amizade. Eu falo isso não somente a partir do que a igreja nos orienta, mas também da minha própria experiência. Dom Bosco acreditava em algo muito forte. O jovem cresce quando se sente amado, não quando se sente controlado. E a gente acabou de refletir sobre isso, né? É a mais pura verdade. Isso você precisa entender de maneira muito firme. Você não tem dois corações. Não existe um Josézinho espiritual e um Zezinho da vida real, não. Não existe uma pessoa para a igreja, uma pessoa para o mundo. Existe somente você. É tudo uma coisa só. Então essa pessoa que às vezes não está tanto lá na igreja e está muito no mundo, ou então essa pessoa que não está muito no mundo e está muito na igreja, dependendo da fase, né? É a mesma pessoa, tá? Por isso que o acompanhamento espiritual não serve somente para oração, para missa ou para confissão. Não é só para essas coisas. A direção espiritual, o acompanhamento espiritual, ele toca as diversas áreas da nossa vida, porque está tudo ligado.
né? Se você é uma pessoa de fé, que está querendo fazer um aprofundamento da sua realidade de fé, isso com certeza vai gerir, vai ser a tônica, vai passar por todos os âmbitos da sua vida. Por isso a direção espiritual vai chegar lá nas suas amizades, vai tocar suas escolhas, sua afetividade, o seu futuro, sua vocação. Deus não ama só uma parte da sua vida. Ele ama você por inteiro. Por isso mesmo, a direção espiritual vai tocar todas as áreas importantes da vida da gente. Não faz sentido a gente viver uma realidade na nossa vida de fé, principalmente quando a gente é cristão, tá? E que não seja nem um pouco correspondente, que não tenha nenhuma relação com a nossa vida comum de trabalho, de estudo. Por quê? Porque a gente não é compartimentado. A gente é uma coisa só, é um todo. E a gente precisa estar integrado nas nossas dimensões. Então você vai estudar. A gente sabe que na vida de estudante a gente tem várias opções, tem vários caminhos a tomar. Ou a gente é honesto com os estudos, ou a gente vai levando tudo de maneira relapsa, né? De maneira preguiçosa, empurrando com a barriga. E aí, de repente, chega um tempo de prova. Se você é um cristão honesto e verdadeiro e não estudou direito, o que é que você vai fazer lá na hora da prova? Vai responder aquilo que você sabe. Agora, se você não tem uma correspondência de fé na sua vida inteira, você vai dizer que acredita em Deus, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e você vai agir com mentiras na hora de responder uma prova, colando. E aí eu te pergunto, o que é isso? Faz sentido ser assim? Aí vocês têm que ir percebendo. A nossa religião cristã, ela é algo que nos toma por inteiro, que nos toca por inteiro. Porque a gente entende que quem está nessa religião, com quem a gente se liga nessa religião, é com Deus, que é um Pai que nos criou, que nos ama, que nos deu seu Filho, que veio por Maria e sofreu e nos ensinou, fez de tudo e garantiu para a gente a salvação inteira da nossa existência. Então a gente precisa ir entendendo que a vivência cristã, ela atravessa todas as dimensões da gente. E aí a direção espiritual ou o acompanhamento espiritual vai chegar em todos esses âmbitos. Agora, bem concretamente, o que faz um bom diretor espiritual? Só para a gente entendendo na prática, para você elaborando aí na sua cabecinha esse conceito. Já já você vai saber para quê. Um bom orientador espiritual, ou acompanhante, ou diretor espiritual, é uma pessoa sem pressa, é uma pessoa que acolhe sem julgamento, é uma pessoa que orienta sem impor nada, é uma pessoa que corrige, mas com caridade, é uma pessoa que aponta caminhos. Essa é uma boa direção espiritual. É uma boa acompanhante, uma boa orientadora espiritual para você, essa pessoa. Além de todas essas características, principalmente, essa pessoa que faz a sua orientação espiritual, ela te ajuda a escutar a Deus. Um exemplo bem prático aqui. Vamos para mais um exemplo aqui, né? Às vezes você chega cheio de dúvidas lá na direção espiritual, cheio de questionamentos, mas você não vai sair de lá com todas as respostas prontas. Da direção espiritual, da orientação espiritual, a gente sai com algo muito melhor do que resposta pronta. A gente sai com clareza da nossa realidade, sai com mais paz e a gente sai com um direcionamento para a gente mesmo construir e encontrar as respostas que Deus já tem nos dado. A gente vai tentar elaborar todas elas a partir da orientação da pessoa que nos orienta espiritualmente, que é inspirada por Deus para isso. E aí, como eu falei para vocês no início, né? Direção espiritual tem a ver com liberdade, né?
Mas aí a gente confunde muitas vezes o termo liberdade. Tem muita gente que acha que ser livre é fazer o que quiser quando quiser. Assim, agir, eu quero, eu vou lá e eu faço, assim, direto. Porque muitas vezes você faz o que você quer, mas continua perdido, continua confuso, vazio, não é não? Liberdade de verdade, jovem, pessoa que me escuta, é saber escolher o que te faz crescer, o que faz bem para você. Liberdade de verdade vai te fazer uma pessoa melhor. E é exatamente isso que o acompanhamento espiritual ajuda você a fazer. Te ajuda a crescer. Direção espiritual não tira a sua liberdade. Ao contrário, ele faz com que você use muito bem a sua liberdade, porque ela vai te ensinar a usar bem a sua liberdade. Interessante, né não? Pense um pouquinho sobre isso aí. Agora sim, sem fugir dessa resposta, tá? Quero aí que você anote no seu coração essa resposta. O que é que você tem medo de mostrar? O que é que você esconde até de você mesmo? O que é que você evita enfrentar? Talvez seja exatamente aí que Deus queira entrar, de uma forma ou de outra. Seja pela direção espiritual, seja por outras orientações que a direção espiritual pode te dar. Talvez, nessas questões dos seus medos, das suas grandes angústias, dos grandes questionamentos que estão aí girando na sua cabeça, talvez exatamente aí você precise de alguém para te ajudar a resolver essas questões, a chegar nas respostas, a te iluminar. E aí nós chegamos na pessoa do acompanhante ou da acompanhante espiritual. E aí, querendo fazer já a direção espiritual? Vamos para um desafio concreto? Vamos dar mais um passo interessante? Não sei se você fez isso semana passada, viu? Mas aí eu vou pedir que você, a partir de tudo que a gente escutou aqui nesse nosso podcast, identifique alguém aí na sua comunidade, de perto de você, que você respeite espiritualmente. Aí você pode chamar essa pessoa de canto, marcar, ou então marcar, né, na verdade, uma conversa com essa pessoa, porque aí ela vai estar ali para você, não vai estar ali corrida com outras atividades. E aí você vai ser simples com essa pessoa. Eu queria aprender a escutar melhor a Deus. Sem um discurso bonito, sem rodeio, sem medo, sem complicação. Só começa. Só vai em frente, chega e pede ajuda. A ajuda está aí para quem quer. Basta você saber procurar e ela uma hora ou outra vai chegar até você. Eu sei que pode ser que você se sinta pressionado ou pressionada depois de ter ouvido tudo isso. Mas, de verdade, para que você tenha um pouquinho mais de coragem para poder lidar com a direção espiritual, vou lhe dar um toque, tá? Que foi também uma coisa que eu vivi, tá? É, de verdade, procurar força no Espírito Santo, o impulso do Espírito, sabe? Então, reza mais um pouco, pede a Deus força, né? O dom que Ele já te deu, os 7 dons que Ele já te deu na sua crisma, para você ir colocando cada vez mais em prática, sabe? A fortaleza, né, em Deus, para que você consiga de verdade estar dócil, aberto ao Espírito, para que Ele te inspire, te ajude no discernimento correto de quem escolher para ser seu acompanhante, seu orientador, seu diretor, sua diretora espiritual. Lembrando que não necessariamente precisa ser, como eu já falei, né, no outro episódio, não necessariamente precisa ser um padre, tá? Ou um religioso.
Pode ser uma religiosa, pode ser uma catequista, alguém mais experiente na vivência de fé do que você. No entanto, também preste atenção para não ser somente uma pessoa legalzinha com quem você vai com a cara, tá? Tem que ser realmente alguém que você perceba. Daí então a importância da oração, porque Deus é o nosso melhor conselheiro, né? Como a gente chama de conselheiro admirável, né? Então o Espírito vai fazer com que a gente realmente faça uma opção por alguém que mesmo de verdade tenha uma experiência de vivência de fé e um testemunho a te oferecer. Porque não adianta um cego guiar o outro, né? Também Jesus Cristo trouxe esse aprendizado no Evangelho. Então que você de verdade procure forças no Espírito Santo, peça a Deus orientação, né? Reze bem, para criar força interna, coragem, né? Para se dispor a realmente dedicar-se a encontrar alguém que verdadeiramente possa te fazer bem, sabe? Alguém que te dê bons conselhos, que te oriente direitinho espiritualmente, né? Porque com essa pessoa você vai dividir sua intimidade, vai dividir o seu interior. Então precisa ser realmente alguém de confiança que vá respeitar o tesouro da sua vida. Lembrando que sua vida é um tesouro, é um presente de Deus, como a gente entende na nossa espiritualidade salesiana. E por ser um presente de Deus, sua vida é muito preciosa. Então não saia entregando a direção de seu espírito, a orientação de sua vida a qualquer pessoa, né? Só porque você foi com a cara dessa pessoa, só porque ela é simpática. Precisa realmente ter um discernimento mesmo, viu? Então eu acho que já pode ser uma boa dica, né, para você. Então vai, começa, procura alguém, agora pede forças ao Espírito, pede o conselho de Deus para que você saiba verdadeiramente quem chamar. E aí também vai sentindo, né? Vai fazendo discernimento também interno. Não, o critério não vai ser, ai, que delícia, que como é gostoso, somente no sentido de prazer, né, fazer um momento de direção espiritual. Às vezes ele vai, ou ela, né, vai chamar a tua atenção, né, vai dar uma puxadinha de orelha, mas não no sentido de julgamento, como eu te falei, mas é para te fazer colocar a mão na consciência e entender melhor quais passos você precisa dar para desenvolver-se. E aí você vai entendendo aos pouquinhos os caminhos de Deus na tua vida. Não se preocupa que Deus é bom em nos dar conselhos, em fazer a gente sentir as coisas. Agora precisa estar disponível, tá? Dócil ao Espírito, como é a palavra que a expressão que a gente usa, né? Pronto, acho que já dei essa dica, foi boa. E aí, minha gente, vamos guardar no coração tudo isso e colocar em prática também, vai ser muito bacana. A direção espiritual não é uma prisão, ela é um caminho de verdade, um caminho de crescimento, um caminho de liberdade. Se esse episódio mexeu com você, não ignore-o. Deus pode estar te chamando agora para uma trilha muito especial. Compartilhe então esse episódio com alguém que também precisa escutar isso que você acabou de ouvir. Afinal, como nos diz 2 Coríntios 3,17, Deus é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. E então, todo mundo já está entendendo, o coração já está ardendo, já está empolgado ou empolgada para procurar alguém para direção espiritual, para orientação espiritual? Que bom! Nos encontraremos então no próximo episódio. Fica com a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até lá, guarde no seu coração. Deus não quer te controlar. Ele quer te ajudar a se transformar na melhor versão de você, que é a verdadeira. Deus quer te ajudar a te formar. Vamos juntos?